Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que bênção vivermos não mais nós, a tua igreja, mas o Senhor Jesus Cristo viver em nós. Que bênção poder bradar, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Abençoe a pregação da tua palavra, que ela seja operada pelo Espírito Santo na vida de todos os ouvintes. Nós oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Estas breves palavras desse verso referem-se ao evento mais significativo da raça humana e de todo o universo criado. Essas palavras são rápidas, mas descrevem o mais importante de todos os fatos históricos, a morte do Senhor Jesus Cristo. Antes da declaração "está consumado", ele havia enfrentado a morte voluntária, confiante e triunfalmente. Vamos considerar esse versículo tão precioso sobre o tema a morte de Jesus. Ou, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, está consumado. Eu chamo a atenção dos ouvintes, em primeiro lugar, a morte de Jesus foi voluntária, porque ele entregou o Espírito. Esse versículo diz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Geralmente as pessoas não conseguem se expressar quando estão à beira da morte. No entanto, Jesus clamou com grande voz. Marcos diz que Jesus deu um grande brado. Ele não era um moribundo. Ainda havia força para clamar. Ele tinha o poder da vida e da morte. Ele determinou o momento da sua morte. Ele ainda tinha vigor. Pilatos ficou admirado porque Jesus já estava morto. Marcos 15:44 diz no grego, afiemi, ele permitiu que o seu espírito fosse embora. Em João capítulo 10, versículo 11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Paulo disse, o qual a si mesmo se deu. O próprio Senhor Jesus disse, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Ele se deu. Mataram o Senhor da glória porque ele se deu. Herodes, Pôncio Pilatos, gentes de Israel, os soldados romanos mataram-no porque ele se deu. Várias vezes aqui nesse evangelho, Jesus profetizou a sua morte e a enfrentou. Ele disse, acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Em um exército romano que uma legião não podia ser superior a 6.000 soldados, então o pai poderia mandar para defender o Senhor Jesus 72.000 anjos para socorrer o mestre. Mas ele não pediu isso, porque ele se deu. A morte de Jesus foi uma vitória completa sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte e o sistema violento, imoral e corrupto desse mundo. Hebreus 7:27, capítulo 9, versículo 14, ainda no capítulo 9, versículo 29, dizem que ele a si mesmo se ofereceu. Essa é a primeira característica. A morte do Senhor Jesus foi voluntária porque ele se deu. Ele entregou o Espírito. A segunda característica é que a morte de Jesus foi confiante, como as palavras do salmista lá no capítulo 22, que aponta para a morte do Senhor cheio de confiança, mescladas com súplicas e adoração. Leiam o Salmo 22. Lucas 23:46 diz, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E aqui nesse versículo Jesus diz, e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Que confiança, que coragem. Não temos mais um clamor de agonia, como no versículo 46. Deus meu, por que me desamparaste? Mas a palavra de confiança que ele transmitiu aqui na cruz quando ele entregou o seu espírito. Ele entrega a sua vida consciente ao Pai, portanto, de forma muito segura e confiante, o Senhor Jesus morreu. A terceira característica da morte de Jesus é que ela foi triunfante, consumadora. Não temos aqui uma tragédia, uma derrota, mas um triunfo. Lembrando do que ele disse em João, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Consumado, o verbo teléu, entre outros, aparece como está pago, quitado, no sentido de que ele resgatou a nossa escravidão.
Por exemplo, vemos o uso desse verbo no capítulo 17, versículo 24, aqui do Evangelho de Mateus. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Esse verbo paga, não paga o vosso mestre as 2 dracmas, é o mesmo verbo teléu que aparece ali em João. Está consumado. Portanto, sua morte foi triunfante, ele pagou definitivamente a pena da nossa culpa. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12 diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, a morte de Jesus foi voluntária, foi confiante e foi também triunfante, porque ela saldou completamente a enorme dívida que nós tínhamos com Deus. Sua morte satisfez todas as justas exigências da lei e foi uma completa expiação e propiciação pelos nossos pecados, retirando-nos de toda a culpa e nos dando uma fonte de purificação de todo pecado e imundície. Colossenses 2, 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o imediatamente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eis aí o pagamento e o triunfo do Senhor Jesus. Quando ele bradou na cruz com grande voz, entregou o Espírito dizendo está consumado, nós temos nesse versículo o cerne e o coração do Evangelho. Eu quero concluir essa breve exposição dizendo que nós temos aqui uma advertência, um conforto, mas também um encorajamento. A advertência é por causa do pecado. Foi o pecado que foi o responsável pela morte do Santo de Israel. Isso aconteceu porque foi o modo de Deus considerar justos os pecadores através da morte de Jesus, o Santíssimo. A fé nele é a vacina contra o pecado. O pecado é pior do que o sofrimento, porque as pessoas procurarão com esforço evitar o sofrimento, mas farão pouquíssimo esforço para evitar o pecado. O pecado parece doce e agradável, mas é amargo. Martinho Lutero disse, na cruz, Cristo, aquele que não conheceu o pecado, tornou-se o maior dos pecadores, porque todos os pecados do seu povo foram colocados nele. Que situação o Filho de Deus carregar todos os pecados do seu povo. Ele levou sobre si todo o pecado e todo o inferno que o seu povo merecia. Cristo tomou o cálice da ira de Deus até suar gotas de sangue. Ele foi desprezado pelo Pai, pelos céus, pela terra, pelos homens, pelo inferno e pelas trevas da natureza. Em cada suspiro, Cristo abraçou a cruz e disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta é a advertência. Se somos verdadeiramente cristãos, precisamos sofrer por Cristo. Que Deus nos dê a graça para lembrarmos o terrível efeito do pecado, sofrendo pelos nossos pecados e pelo serviço. E nos guarde de pecar. Uma segunda lição é que temos um conforto e uma segurança. A justificação nos garante, nos assegura a vida eterna. Temos a garantia contra a insegurança da salvação. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2, 24 diz, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a sua justiça. Gálatas 3,13 diz que ele nos resgatou. Gálatas 3,13 diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição no nosso lugar. Deus, o Pai, tirou a vergonha dos nossos pecados ou a ignomínia de nossas transgressões e castigou em seu Filho Jesus na cruz, vestindo-nos em troca com a sua justiça. Que graça maravilhosa, a ponto de Deus, o Pai, presentear o pecador lhe dando a fé no seu Filho. O eleito impiedoso é justificado e absolvido de sua culpa e miséria pela imputação da justiça do Senhor Jesus Cristo no momento em que o Espírito Santo lhe dá a fé. Que graça inefável! Nenhuma obra ou mérito do miserável pecador foi capaz de sensibilizar e impulsionar o Senhor Deus para justificá-lo, mas é a inebriante graça.
Ainda que nossa consciência nos acuse gravemente de estar inclinado a todo o mal e de ter desobedecido a todos os mandamentos, ainda assim ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Jamais ele vai lembrar dos nossos pecados. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Quanto se alteia o céu da terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Que graça excelente e sobrenatural estendida em favor dos eleitos do Pai antes da fundação do mundo. Em terceiro lugar, temos um encorajamento. A morte é o último inimigo que eu e você precisaremos vencer. A menos que o Senhor volte, teremos que enfrentá-lo um dia. A morte de Jesus nos habilita com confiança a dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Assim disse Estevão. Este dia é um dia de horror para tantas pessoas, mas para nós que somos salvos é um dia de conforto. Preciosa é a morte dos seus santos à vista do Senhor. Que vacina eficaz contra os horrores e tremores da morte e do inferno. John Arthur Light disse: logo estarei com Jesus. Talvez eu esteja ansioso demais. Isso é a morte? Ora, ela é melhor do que a vida. Bangs disse no leito de enfermidade: o sol está se pondo. O meu está nascendo. Vou dessa cama para uma coroa. Adeus. Que confiança. Paulo disse que o viver era Cristo e o morrer era ganho para ele. A cruz faz parte da nossa vida. Longe de mim gloriar-me, disse Paulo, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo disse em 1 Coríntios 2,2, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Romanos 6,5 diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Graças te damos, Senhor Deus, por ter enviado o teu Filho amado para morrer por nós e pagar a pena dos nossos pecados e extirpar a nossa culpa. Nós te louvamos e te agradecemos. Que bênção lembrar, ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.